desde o fim da Segunda Guerra Mundial, desde a tentativa da Operação Drop Shot, aonde os Estados Unidos, os líderes americanos e principalmente a Inglaterra liderando, colocando como pivô um general psicopata louco, que foi o encarregado geral do lançamento das bombas em cima de 2 cidades cristãs. Para quem não sabe, Hiroshima e Nagasaki não foram escolhidas à toa, foram as cidades mais cristãs do Japão e que não tinham uma defesa antiaérea e nunca tinham se metido com a guerra. Foi um assassinato em massa, promovido por um general principalmente chamado Kurt Suleimani, um louco psicopata que tudo para ele era jogar bomba atômica nos outros. E eles preparam a Operação Drop Shot para atacar a Rússia logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, aproveitando que os Estados Unidos tinham bombas atômicas e eles não. A intenção deles era matar mais 6 milhões de pessoas no primeiro ataque. E depois muito mais do que isso. Eles tinham 200 cidades como alvo e a intenção era destruir a União Soviética e a China. Mas principalmente a União Soviética. A China poderia vir depois. Só não fizeram porque não tinham elementos, não tinham bombas suficientes, não tinham armamento suficiente para isso. Você acabou de ganhar a guerra. Isso daí é o ápice da traição. É como você não deve confiar em nada que venha do grupo anglo-saxão sionista, o grupo que preparou esse golpe. Tudo isso termina em 48, 49, quando a Rússia explode a sua bomba atômica. Dali para frente, acabou a conversa, acabou o milho, acabou a pipoca. E começa a Guerra Fria. Os Estados Unidos e a sua turma fundam a ONU, criam o Estado de Israel em março de 48, e em 49 criam a OTAN, ou NATO, a Organização de Defesa do Atlântico Norte, visando os países orientais da Europa, não países orientais, países orientais da Europa. Hoje, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Romênia, a Iugoslávia, mesmo independente, Hungria, tudo isso aqui, aquela região toda, não só a União Soviética, como seus aliados, todos eles são colocados como inimigos. E para isso, Willy Brandt, acho que era Willy Brandt, durante vários anos depois foi confessado, mantinha o subsídio de 30 mil soldados que continuavam sendo pagos pela Alemanha e, ao mesmo tempo, pegaram todos os generais que estavam presos e colocam para comandar a recém-criada OTAN. 6 anos depois, nasce o Pacto de Varsóvia, 1955, que congrega todos os países da cortina de ferro, da Rússia para lá. E isso tudo vai até 1990 e finaliza com 1991, aonde, em 26 de dezembro, cai o regime soviético e nós temos os 10 anos mais sombrios da humanidade sob a égide de uma superpotência apenas, que faz o que quer no planeta, aproveita para assaltar o planeta. A maior vantagem deles foi a maior tragédia na vida deles também, porque sem o inimigo preferencial, sem a necessidade de desenvolver armas, a indústria já estava acostumada com os gastos, passou a encomendar armas cada vez mais diferentes, não melhores ou piores, porque você não tinha adversário. Se passam 10 anos sem adversário, e você tem mais 7 anos mais ou menos de recuperação, até 2007, 2008, para você começar a sentir que o outro lado estava preparado. Os Estados Unidos sente a situação quando Putin, um canalha entreguista, mais um, entra para continuar o mesmo trabalho anterior. Destruição e entrega. Tanto é que quem banca ele é o Roberto Marinho de lá. O cara queria mais televisão, mais poder, sempre mais dinheiro, mais poder. E achava que o Putin iria fazer isso. Putin entra e começa com uma conversa muito estranha. Muito estranha. Muito estranha. A Rússia estava quebrada, não tinha dinheiro para nada. Para nada. Os Estados Unidos já estava pronto
para assinar os protocolos e desmontar todo o arsenal soviético. Acabar, transformar a antiga Rússia, o reino da Rússia, em mais uns 17 países, dividir todos eles, acabar com todo o poderio nuclear e se tornar a única superpotência mundial. Realmente, para isso. Mas o Putin entra e começa a atravessar o samba, ou a balalaica. Começa a atravessar e começa a falar em supremacia, começa com a conversinha meia mole, começa com tudo isso, e 6 meses depois dele tomar posse, ele prepara uma improvável grande manobra militar no Mar de Barents, aonde vai para lá o grande cruzador Pedro o Grande, a nau capitânia até hoje da Marinha Russa. Vão para lá também outros navios e vai para lá um submarino da classe Oscar II, o Kursk, que iria fazer uma apresentação do torpedo Skal, movido a peróxido de hidrogênio, água oxigenada, para ser melhor compreendido. Movido a peróxido de hidrogênio, esse torpedo tem a capacidade de voar dentro d'água. Ele é chamado torpedo de supercavitação. Ele cria um fenômeno físico que é transformar o que está à sua frente numa bolha de gás, e ele viaja dentro dessa bolha de gás. Moral da história, com essa tecnologia que é a única dos russos, ele consegue voar dentro d'água. A Alemanha já tentou, os Estados Unidos já tentou, tinha um israelense e um americano que foram condenados à prisão perpétua por tentar roubar esse segredo, depois tiveram comultada a pena, todos esses aí. E quem está dentro do Pedro Grande é o alto comando chinês. A Rússia, naquela época, já descobriu que quem tinha dinheiro para comprar o seu material era a China. Eles precisavam urgentemente de dinheiro. E dentro da nau capitânia estava o alto comando chinês. Começam as manobras. Putin estava extenuado, cansado, foi para o Mar Negro, talvez para a casa secreta que o visitou várias vezes. Estava lá descansando, tirando uma semana de folga, e os militares estavam lá para apresentar o produto. E o Kursk emerge e vai fazer o teste no Mar de Barents, profundidade baixa, 70 metros. Se ele ficasse em pé, a proa ficaria do lado de fora. Lugar altamente controlado. E existiam 2 submarinos de paquera da OTAN. Isso aí já é comum. Quando eles vão fazer, sempre fica algum de abutre perto. E o que acontece é que, numa história muito mal explicada, esse submarino, se não me engano, é o Memphis, ele disse... Isso aí não tem nada oficial. Tá? Isso é documentação não oficial. Isso é material pesquisado, muita pesquisa. Ele disse que quando o Kursk alinhou e abriu as escotilhas para lançar os torpedos, né, ele achou que estaria sendo atacado e meteu um torpedo de curto alcance Mark 48, atacou covardemente o Kursk. Tem a foto, tem a entrada do torpedo, cabeça, tudo nos Estados Unidos é urânio empobrecido. É aquele novo rico que, quando descobre uma coisa, só faz aquilo. Tudo dele lá tem urânio empobrecido. Eles metem um torpedo, esse torpedo entra, não sei se ele era oco, não sei, entra no Kursk, o comandante entra em posição de combate para revidar o ataque, mas há uma segunda explosão, e é onde o pessoal voa para a popa, o navio, e fica lá. Os que sobraram, os que sobreviveram. Foi coisa de 29 homens. Putin volta voando e Putin faz o impensável. Bota os caras para rastreia e ameaça. Aquela altura do campeonato, ele não tinha mais nada a perder. E o Ocidente sucumbe e eles arrumam tudo isso aí, gente. Com muita pesquisa de anos, eu consegui tudo isso. Tem toda essa pesquisa. A Rússia consegue, àquela altura do campeonato, 40 bilhões
de euros a fundo perdido, nunca pagou esse dinheiro. E o Kursk tinha, se não me engano, 16 mísseis intercontinentais. E ele não aceitou ajuda de ninguém. A mídia tentou sabotá-lo, tentou colocar o povo contra ele. Ele fez o trabalho direito, o dever de casa, e no final das contas o Roberto Marinho, que foi o seu padrinho, teve que fugir do país. Isso é só para explicar o começo. Aí, nos Estados Unidos, o que nós temos? O que temos na Inglaterra? O que nós temos no Oriente? No eixo do mal, como disse o homem, o Jamie Dimon, China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Do outro lado, nós temos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha e um conjunto dos menos votados, tipo Holanda, Bélgica, junto todo mundo, quem faz cabeça de negro, quem faz alguma coisa. A diferença básica entre esses aqui se chama neoliberalismo. Chegamos nele, né? Todo o armamento feito no Ocidente é feito visando única e exclusivamente o lucro, a maximização do lucro. Ninguém vai ver um defeito no míssil e parar para consertá-lo. Ninguém vai ver nada inconsistente e vai parar para consertar. Você vende tudo aquilo, bota o dinheiro no bolso, aí depois que fizerem outra mudança, aí você vende de novo. Se errar 10 vezes, você recebe 10 vezes. O modelo neoliberal de gestão de todos os seus negócios, que foi a salvação dos Estados Unidos, olha como é que o mundo dá voltas, como ele capota. Responsável por destruir a cortina de ferro, os países socialistas, acabar com a Rússia, acabar com a União Soviética, botar a Rússia de joelhos. Tudo isso se volta contra agora. E não se desenvolveram novas armas. Vamos vender as velhas, o lucro é melhor. Quanto mais a gente vender dessas velhas, melhor. Para que nós vamos investir em qualidade? Para que nós vamos desenvolver alguma coisa? Você foi pago para desenvolver alguma coisa? Alguém te pagou para desenvolver alguma coisa? A nossa empresa está aqui para fazer a letra de míssil. Nós vamos fazer a letra de míssil. Vamos provar para eles que tem que ser mais cara. Vamos superfaturar ela. Chama o sargento lá, chama o capitão, vamos dar o deles, chama o general, vamos molhar a mão deles e vamos continuar fazendo isso aqui. Se funcionar ou não funcionar, não tem problema. O importante é ser caro. E foi caro. E tudo é caro. Veja o F-35, que por ele sendo vendido a 100 milhões, ele dá prejuízo. Os Estados Unidos botou $1,5 trilhão de dólares, o PIB do Brasil praticamente inteiro, para desenvolver um avião que voa mal, anda mal, sobe mal, desce mal, combate mal, tem tudo de ruim e nada de bom. Mas é considerado supra-sumo e passado para os outros. Para quem fez o escândalo da Lockheed, isso aí é aquilo. Do outro lado, nós temos 4 indústrias estatais, ligadas diretamente ao Estado, um Estado forte, o Estado que tem capacidade de investir em tecnologia, pode investir em tecnologia porque pode dar prejuízo no final do ano, não está visando lucro, o lucro aqui é outro, o lucro aqui é estratégico, é a mesma coisa da energia, do combustível, da gasolina, do óleo diesel, do petróleo, da margem oriental, da margem ocidental, da margem tropical, de um país que é obrigado a aguentar uma Marina Lima, ou Marina Silva, ou nem sei se é Marina. Aqui nós estamos nesse ponto. O Ocidente inteiro está assim. O Ocidente inteiro engole a história até hoje. Aceita o Elon Musk andando no meio da sala. Elon Musk, em 2002, disse que ia levar um casal para a Lua. Cadê o casal? Cadê a Lua? De lá para cá, ele pegou todos os contratos, todos os engenheiros, e pegou a fama, foi criada a fama, que ele é um grande cientista. Está aí gente igual o mitômano aí, do nosso querido Sérgio Sacani, o Barão de Munchausen adiposo, mostrando aí o cara como um gênio. Não é genialidade nada. É um cara que pega dinheiro, criou uma OS espacial. Tudo que ele contou de mentira para trás, fica para trás, não tem problema. O povo engole qualquer coisa. Está aí. A supremacia explicada é porque na China, no Irã, na Coreia do Norte e na Rússia, quem faz armas são o Estado. As empresas podem prestar serviço, mas o departamento de engenharia do Estado. Não tem startup para mostrar armamento, não. Não tem chavecada, não tem nada disso.
O dinheiro é para desenvolvimento, se desenvolve a arma, se melhora a arma. Os Estados Unidos está atrás da Rússia. Nos 25 anos, era 20, já passou mais uns 5, em blindados, porque no campo de batalha, sem a propaganda, sem nada, no pelo, o Abrams foi considerado e é considerado mais fraco do que o T-72. Ocorre que eles têm T-72D, tem o T-80, que é tipo Abrams, que usa turbina a gás, tem o T-90, tem o T-92, tem o T-90 Prorive e tem o T-14 Armata. O grande Abrams está no nível do T-72. O melhor carro de combate do Ocidente. Todos eles estão no nível do T-72 russo. A ponto de que as forças ucranianas preferiam combater um T-64 antigo do que entrar dentro de um Abrams. Challenger, Leopard, Merkavá, tudo propaganda. Tudo propaganda. Toda hora uma arma nova que vai resolver o problema todo. Armas midiáticas, armas que gastaram rios de dinheiro no desenvolvimento e nunca mostraram nenhum nível de eficiência predominante no campo de batalha. Nunca, em momento algum. Predominante no campo de batalha, você tem as armas dos outros. Como um país pequeno, como a Coreia do Norte, consegue ter aqueles armamentos de ponta, mísseis hipersônicos, melhores que os americanos, que voam mais longe, com mais precisão. Como é que eles chegaram a esse ponto? Eles chegaram a esse ponto porque eles têm um centro tecnológico de desenvolvimento do Estado, que pertence ao Estado, que não visa o lucro pelo lucro, como é visado no Ocidente. As empresas que prestam serviço para as Forças Armadas Americanas só querem saber de lucro, de mais nada. Não há nenhuma outra vertente. Lucro pelo lucro. A explicação está aí, é simples, está na cara da gente. A China, a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte produzem armamento como algo estratégico, como o nosso petróleo deveria ser estratégico, a nossa energia deveria ser estratégica, a nossa água deveria ser estratégica, mas nós temos Dionísio para vender qualquer coisa, temos Marina Lima para vender qualquer coisa, temos Lula cachaceiro para vender qualquer coisa, temos Bolsonaro covarde para com a bandeira enfincada de Israel, pronto para vender o Brasil do ar, porque segundo o Pamonheiro, é um sonho de vocês achar que o Brasil é um país espionado. Quem é espionado é o Azerbaijão, é a Armênia, superpotências do tamanho de Nova Iguaçu e Olaria, com um PIB menor do que de Caxias. Países do âmbito internacional como potência militar risíveis. Esses estão sendo espionados. Esse você leva a sério. Agora o Brasil, potencialmente a terceira ou quarta maior economia do mundo, por potencialidade, em alguns pontos a primeira, quem vai querer olhar para o Brasil? Está aí o exemplo. Está aí o exemplo. Eu coloco toda hora aqui, mostro toda hora. A máquina militar asiática, euroasiática, é imparável e imbatível. Ninguém vai poder fazer nada se o Irã varrer Israel do mapa. Se o Irã, até sábado, tá? Tudo indica, indicadores não quer dizer previsão, gente. Eu não tenho capacidade da previsão. Indicadores me levam a crer que até sábado haverá um ataque. Por que, Rubem? Movimentação, informações. Eu não tenho nenhum piloto que liga da cabine para mim. O meu nível de mentira está em outro lugar. Eu não cheguei a ter essa cara de pau de mentir desse jeito. Só faltou dizer que o piloto de dentro da cabine passou um rádio para ele. Ele está na mesma frequência da Força Aérea de Israel. Esse pessoal não tem vergonha na cara, eu tenho. Então o que eu faço aqui é análise, é o processamento de tudo que a gente tem recebido. Os aviões russos são melhores? Por quê? Porque o Estado está ali. Aquilo não foi feito. Hoje, o neoliberalismo nos Estados Unidos é tão grande que fizeram o 737 MAX e caíram 2
entraram 3 ou 4 em pânico, caíram 3, matou um monte de gente, porque por economia eles tentaram aproveitar o máximo, tentaram corrigir o resto na inteligência. Houve conflito entre os computadores, que não eram inteligentes, pelo visto, e simplesmente, picado para baixo, caíram, morreu uma porrada de gente. Isso daí é a mais-valia da grana. O máximo de lucro, o mínimo de dispêndio. Se pode um engenheiro dar conta disso aqui, não vamos botar 3. Se você pode botar 2 ao invés de 10, sobrecarrega esses 2 e dane-se. E se der tudo errado, não tem problema. A USAF vem cá e contrata a gente de novo. E a gente faz outro modelo. Se achou um negócio ruim, deixa eles levarem o ruim para depois vir fazer o bom. Diferentemente da visão do Estado. A visão do Estado é proativa. Não estou falando que não exista corrupção em 12 lugares. Eu não estou falando por purismo. Eu estou falando por assertiva. Porque a sua missão é aquela. Eu trabalhei numa empresa semi-estatal. A Petrobras não era estatal. A Petrobras é uma empresa semi-estatal. Controle que é a estatal. E eu sei muito bem o que eu tinha que fazer. E a gente sabia muito bem o que tinha que trabalhar. A gente sabia qual era o nosso limite. E onde a gente poderia ir. Como eu falava, quem está aqui é a Petrobras, não sou eu. Eu sou um preposto da Petrobras. Eu vim aqui defender a Petrobras. Eu vou defender até o final. E sempre defendi muito bem, todas as vezes. Todas as vezes que eu fui numa fiscalização em alguma coisa, eu representei muito bem a empresa. E por cima de mim ninguém passa fácil, não. Sou enjoado. O modelo privatista é o contrário. Essa viga aqui não vai resistir esse avião. Vamos fazer, depois que quebrar a gente cobra tudo de novo. Porque o único intuito é o lucro. Mais nada. Seja o lucro com a sua miséria, com a sua fome, com a sua desgraça, com a sua tragédia, é o lucro. Quanto mais, melhor. Eles exploram o próprio povo, não vão explorar a mim e a você. Não. São 20 anos de defasagem só crescendo.